Muros representam o quê? Proteção, segurança e honra. Enquanto os muros estavam em ruínas, Jerusalém era uma cidade desonrada, desrespeitada e desprotegida. A gente tem uma cultura hoje completamente diferente daquela época, né? Eu acho que não existe hoje no nosso mundo ocidental cidades muradas. Eu não conheço, né? Porque isso é uma coisa que faz parte da antiguidade. A gente pode encontrar algum resquício disso no Oriente, que é de onde veio toda essa história. Mas, dificilmente, eu acho que não existe, né? A gente não tem essa cultura, toda a cidade é aberta. Mas você tem que entender o seguinte, naquela época, nessa época bíblica, uma cidade sem muro era uma cidade vulnerável. O muro, ele representava essa segurança e esse poder de uma cidade de se defender. Por quê? Porque eram outros tempos, as pessoas guerreavam como se fosse fazer uma refeição, a guerra fazia parte, tudo ainda estava muito no início, então a conquista de território era a grande meta das pessoas, então quanto mais território, mais poder. E aí você pode pensar assim, hoje é diferente, vírgula, né? Hoje mudaram os métodos de adquirir poder, mas continua ainda a mesma máxima de quanto mais território, mais poder. A gente vê isso em todos os lugares. Por que as pessoas querem ter muitos prédios? Por que as pessoas querem ter muita terra? Né? Eu sou de uma época onde quantas tarefas de terra o fulano tem, então ele tem mais poder naquela região. Vai mudando algumas coisas, mas o princípio é o mesmo. Então, até o Dr. Miles, ele falava o seguinte, que é muito importante você ter a sua terra, o seu terreno. Ele não estava falando de terra rural, ele estava falando de você ter a sua casa, o seu chão. Ele falando sobre isso, a questão da propriedade, de você ter o seu lugar, né? Que isso tem a ver com essa segurança. E todos nós buscamos. Todos nós sonhamos, né, em ter a casa própria, em ter o terreno. Por quê? Porque mudou o método, mas o princípio continua sendo o mesmo. Território é poder, domínio de território é poder. Agora, a gente está falando de uma época onde isso tinha que ser conquistado no sangue, né? Onde isso era conquistado na força. Não era com o trabalho e comprando como a gente faz hoje, mas era na força. E não é só do lado dos inimigos do povo de Deus. O povo de Deus também invadia as terras dos outros. Jericó foi tomada. Jericó tinha toda uma estrutura, porque era uma cidade extremamente moderna, avançada para a época, porque já tinha prédios do jeito da época, mas já existia. O muro era, na verdade, um monte de casa construída, imagina a largura desse muro. Casas construídas e casas com andares. Primeiro andar, segundo andar. Era uma coisa extremamente moderna. Jericó era poderosíssima e moderníssima para a época. Aí Deus disse, é de vocês. É de vocês como? Aí Deus pegou e deu, né? Não. Tiveram que fazer todo o ritual que a gente já conhece e, sobretudo, invadir. E para poder tomar conta de Jericó, o que é que teve que acontecer? Qual era a grande barreira de Jericó? As muralhas. O que fazia de Jericó a cidade eram seus muros. Então isso era uma coisa, gente, comum. O muro era isso, era sinal de poderio, de honra, de segurança. Uma pessoa que morava numa cidade que não tinha muro, ela se sentia insegura. Eu não sei vocês, mas eu sou da cultura do muro. Eu sou uma pessoa que já morei em 2 casas sem muro. Para mim foi horrível a experiência, porque para mim uma casa sem muro é uma casa sem proteção. Pode ser bobagem? Pode ser apenas uma questão cultural? Pode. Mas eu, por exemplo, eu amo um muro. E de preferência que seja alto. E de preferência que ele não seja encostado em lugar nenhum. Que seja meu o muro.
Sabe como é? Eu sou dessa cultura do muro. Acho importante. Por quê? Porque para a pessoa entrar, é aquela coisa, né, do facilitador, ou, vamos usar a palavra, não sei, dificultador da história, né? Tem um muro antes de chegar na casa. Eu já morei em uma casa que a porta já era na rua. Então não tem nenhuma barreira, é mais fácil de entrar. Mas quando tem um muro, já existe uma dificuldade. Quando tem um muro, não dá para você ver o que está lá dentro. Você tem mais privacidade, você tem mais segurança. Então, assim, eu sou dessa cultura do muro. Aí hoje, né, os condomínios modernos, que são baseados nos Estados Unidos, nos condomínios dos Estados Unidos. Então, hoje a moda é não ter muro. Eu não moraria nesses condomínios. Por quê? Ah, mas é porque é bonito, não sei o quê. Ok, mas não estamos nos Estados Unidos. As pessoas trazem um modelo, mas esquecem que a gente está em outro lugar. Aqui é diferente. Então, eu não acho lindo esses condomínios novos, essas casas chiques. A primeira coisa que eu ia fazer era um muro. Primeira coisa, eu ia enfeiar o bairro. Eu já ia construir o muro. E botar coisa de proteção. E nem que seja os cacos de vidro, né? Aqueles cacos de vidro. Eu sou dessas. Tem que botar, né, segurança. Eu me sinto mais protegida com o muro. É uma questão cultural. Tem gente que já não liga para isso, é bobagem. Mas, voltando aqui para a questão. O povo de Jerusalém estava se sentindo uma cidade sem proteção, sem segurança e, sobretudo, desonrada. Aí, voltei para o texto. O mesmo acontece com aquele que não possui autocontrole ou domínio próprio. A Bíblia diz que tal pessoa é como uma cidade sem muros. Eu vou pedir novamente para quem leu Provérbios 25 e 28, ler novamente para a gente. Olha que coisa interessante. Uma cidade sem muros. A Bíblia compara a pessoa que não tem autocontrole, domínio próprio, com uma cidade sem muros. Por quê? Qual é a ligação? A gente está falando de segurança, de honra, de respeito. Qual é a ligação com o domínio próprio? O que acontece com uma pessoa estourada? É uma pessoa vulnerável. Uma pessoa que não tem domínio próprio, ela é vulnerável. E, gente, não só na questão do autocontrole, dessa forma que a gente está falando, do estourar, do falar tudo, mas em todos os aspectos. Por exemplo, o autocontrole para dizer não para a sua carne, para dizer não para os seus desejos, para dizer não para aquilo que vai fazer muito bem para a sua carne, mas que você sabe que não vai fazer bem para o teu espírito e que aquilo vai te cobrar uma conta depois. Então é esse domínio próprio que te deixa protegido. O domínio próprio, ele é esse muro de proteção. Não te deixa vulnerável. Porque uma pessoa que estoura com tudo, uma pessoa que cede a toda pressão, uma pessoa que se deixa levar pela sua carne, pelos seus desejos. Por exemplo, uma pessoa que é guiada por sentimentos. Não, eu faço o que eu estou com vontade. Eu faço o que eu estou sentindo. Onde uma pessoa dessa vai parar? Porque veja bem, todos nós aqui temos vontade, sentimento, desejo, fazer um monte de coisa que desagrada a Deus. Sim ou não? Sim. Ou sou só eu? Todos nós temos. Agora, o que é que nos freia? Esse muro. Não, a minha carne quer. Vai ser ruim para ela? Não, vai ser jóia. Que ela vai se alegrar temporariamente com aquilo. Mas eu não sou dominada pela minha carne. Eu mando nela. Ela quer, mas eu sei que aquilo, ou a curto, ou a médio, ou a longo prazo, vai me prejudicar. Então, esse é o meu muro de proteção. Ninguém vai ter acesso. Ninguém vai me tirar, é aquela coisa, me tirou do controle. Eu fiz isso porque eu perdi o controle. E é muito interessante, né? Se você analisar, é injusto às vezes, mas é Bíblia. É Bíblia. A gente acha, muitas vezes, a gente se acha injustiçado. Quem nunca aqui já foi provocado por alguém? Pense aí. Você estava no seu canto, aquela história, eu estava no meu lugar. Aí vem alguém, provoca você, enche sua paciência. Quem é o errado da história? A pessoa que está te enchendo, que está te provocando, que está fazendo tudo. Aí o que acontece com você, se você não tem o domínio próprio,
Você se deixa levar por aquela provocação e você explode. Aí, nessa hora, quem é o errado? Você. Olha como é interessante, né? Você perde, mas você disse, não, mas não fui eu que comecei. Mas o fato de você se deixar levar, você termina perdendo a razão e perde essa proteção. Você estava protegidinho enquanto você aguentava a provocação. Ou enquanto você respondia de uma forma correta. Tem coisa que você tem que ignorar. A gente tem que aprender o seguinte. Existem coisas que nós temos que ignorar, porque tem gente que só quer a nossa atenção para o mal. A pessoa quer chamar a nossa atenção e nos atrair para o território dela. Então tem coisa que a gente tem que ignorar. E tem gente que odeia ser ignorado. Existem pessoas, eu sempre digo isso com relação às redes sociais. Por exemplo, eu não entendo porque algumas pessoas que têm muitos seguidores, que são famosas, elas ainda não entenderam isso. Eu fico vendo, às vezes, pessoas famosas, elas perdem tempo respondendo hater. Eles perdem tempo. Aí, às vezes, tem ali um monte de seguidor, de fã, que está elogiando, que está falando bem. A pessoa nunca nem curtiu um comentário de quem está falando bem, de quem está orando, de quem está abençoando. Mas aí vem um hater que não segue, que não... Aí a pessoa perde todo o tempo para responder. Eu acho muito interessante isso. Isso me diz muito da pessoa. Porque uma coisa que eu aprendi, e depois eu fiquei muito satisfeita, quando eu vi o Dr. Mike falando e ensinando isso nos livros. Ele disse assim, você nunca pode dar mais tempo para um crítico do que você dá para um amigo. Então, eu não entendo qual a dificuldade das pessoas de ignorar os haters, bloquear os haters e tratar como se não existisse. Eu não entendo por que tem que responder, porque essas pessoas que ficam ali odiando, o hater vem de odiar, né? Essa palavra é uma palavra inglesa. O hater é o odiador. O cara é um odiador, ele vive para odiar. Como é que você vai perder tempo com isso? Por que você vai perder tempo com isso? Essa pessoa está lá querendo chamar a tua atenção e você vai dar essa atenção? Dessa forma? O que você está ensinando? Que para ter atenção tem que ser ruim. Eu não entendo isso. Porque aí você, pastora, mas às vezes pode ser uma pessoa carente. Interessante, eu nunca vi Jesus dando atenção para quem desrespeitava ele. Nunca. Todo mundo só chamava a atenção de Jesus quando honrava. Eu não sei que Bíblia as pessoas estão lendo. Que quando alguém xinga, que quando alguém maltrata, aí eu tenho que ir lá. Que Bíblia é essa? Porque Jesus, as pessoas, até os cegos, os coxos, os paralíticos, vinham e adoravam. Vinham e falavam palavras agradáveis. Até os inimigos de Jesus, que eram os fariseus, eles nunca chegavam assim, Jesus, filho de uma mãe. Jesus, seu falso profeta. Você não vai encontrar isso. Eles odiavam Jesus. Mas ele chegava e dizia, Jesus, mestre. Ô mestre, bom mestre. Olha, o Senhor. Eles odiavam. Mas eles nunca xingaram. E Jesus respondia. Porque eu não entendo, gente, de onde as pessoas tiram essa de eu tenho que responder quem me desrespeita. Eu não sei onde as pessoas encontram isso. De dar atenção a quem desrespeita, a quem odeia. Está errado. Jesus, como era que as pessoas chamavam Jesus para... eu quero atenção, eu estou carente e preciso de atenção. Jesus, filho de Davi. Bom mestre, Senhor. Aí Jesus parava e dava atenção. Jesus nunca deu atenção para quem xingava ele. Não é interessante isso? Então, por que a gente vai... Porque mas eu não sou Jesus. Sim, mas Paulo diz assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu tenho um padrão. Você tem um padrão. O seu padrão é Jesus. Se o nosso padrão é Jesus, eu tenho que imitar o que ele faz. Se o meu padrão é Jesus e Jesus fazia assim, então eu tenho que tentar fazer o mesmo. Então, como é que o meu padrão é Jesus e as pessoas me xingam e eu vou lá parar para conversar com elas? Não, meu filho está chamando minha atenção de um jeito diferente.
Não venha me chamar a atenção, me xingando, que você não vai ouvir um bom dia meu. Ah, porque... Não, eu estou indo pelo que o meu mestre me ensinou. Você entende? Então, uma pessoa que perde o controle e entra nessa arena do inimigo, ela está sem proteção. É aquela pessoa que todo mundo sabe onde mexer. Quem lembra das pegadinhas do Moção? Quem lembra? Eu gosto. Hoje eu quase não vejo. Hoje, porque para mim os clássicos sempre são os melhores. Né? Quem não lembra de Casca de Ferida? Quem não lembra de Furunco? Né? Quem não lembra? Quem não lembra, né? E uma coisa que eu achava muito interessante, eu vi esse início dessas pegadinhas, e era muito engraçado, eu ia para a faculdade em Arapiraca, e era na hora da viagem, era a viagem todinha, o dono da van colocava lá, e o mais engraçado é que o apelido, a pessoa atendia o telefone numa boa, bom dia, né? Boa tarde, a pessoa atendia na maior educação do mundo, até ouvir, parece que ativava, né? A pessoa está aqui normal, aí, Casca de Ferida, menino, era ativava o ódio da pessoa ali dentro, e a pessoa se transformava, e toda a graça da pegadinha era justamente isso, porque a pessoa se transformava, e ela virava um bicho, e ela gritava, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, sabe? Tinha um que eu gostava demais, era um quadro que ele tinha, que ele colocava um cara, aí ele era... Vocês não são dessa época, vocês são muito novinhos, mas na minha época, há uns 20 e tantos anos atrás, era assim, a gente queria dar os parabéns, aí, por exemplo, hoje é aniversário da Emily, aí eu mandava, ao invés de eu mandar um zap, como a gente manda o WhatsApp lá no grupo, aí a gente ia na casa do chocolate, e a gente encomendava uma mensagem, e aí o telefone da Emily tocava, aí... Dan, 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 dan. Aí, Emily, você é uma joia preciosa. E aquela voz, né? Ah, não sei por que Deus te abençoe ricamente. Aí no final, Emily, quem mandou essa mensagem foram seus amigos da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Era assim, né? E aí, como isso era uma coisa muito... Aí tinha isso e tinha a mensagem que ia para frente da casa da pessoa. Com banda de música, com tudo, né? Aí era muito interessante. Aí o Moção criou. Era o carro de som, e com o povo fantasiado. Oxi, coisa mais, gente, anos 2000, maravilhoso. Aí o Moção criou a mensagem, essa mensagem romântica, né? Porque tinha o romântico também. Você estava gostando de alguém, mandava mensagem romântica. Coração, Joabe está apaixonado por Jemima. E quem mandou? Jemima, você, né? Era mais ou menos isso. Aí o Moção criava e mandava para um cara, e aquela mensagem linda, romântica, e com fundo musical, e uma voz bem bonita de uma mulher. Geralmente eram homens que recebiam essa mensagem, e uma voz de mulher. Aí... Oi, fulano, você sabe quem mandou essa mensagem? Ele disse, não, é uma pessoa que está muito apaixonada por você. Aí ele, eu gostaria de conhecer, não sei o quê. Ela está aqui, quer falar com ela? Ai, quero sim. Aí quando passava o telefone, aí a pessoa do outro lado fazia, a felicidade tem 10 letras. A minha tem 4. Você, menino. Esse homem explodia de ódio. Seu isso, seu aquilo. Esculhambava. Então, assim... Tudo isso acontecia por quê? Porque essas pessoas, elas eram o quê? Cidades sem muro. Veja bem, você tem um apelido que você odeia, tire onda desse apelido. Vocês ouviram a entrevista daquele menino Luva de Pedreiro? Ele falando sobre o Luva de Pedreiro? Aquele menino, ele é genial. Eu nem sabia que ele existia, mas eu vi uma entrevista, deu babado aí com o empresário, e eu fui ver a entrevista dele, ele falando por quê. Aí tudo bem, ele usava a luva, mas olha que coisa fantástica que ele fez. E ele fala isso, é um menino semi-analfabeto. Ele disse, olha, como eu não tinha o dinheiro para comprar a luva que os jogadores da Europa usavam, eu comprei a luva do pedreiro, que é baratinha.
vende casa de material de construção. Aí ele disse, quando eu comecei a fazer os vídeos, que não era famoso, nada, as próprias pessoas dali da região e na internet começaram a usar o nome luva de pedreiro como chacotá. Aí ele fala isso na entrevista. Eu digo, cara, que genial. Aí ele disse, começaram a me xingar por causa de, tipo, o velho bullying. O cara da luva de peixe, olha, o cara usa uma luva. Não era elogiando, era xingando. Aí ele disse, aí eu pensei, eles vão me xingar mesmo, então eu vou usar esse nome, porque aí eu tiro deles, olha isso, o poder de me xingar. Aí eu... Que coisa genial, porque quando você ri de você, ninguém tem como rir de você. É incrível isso. Por isso que uma pessoa bem-humorada é uma pessoa que é uma cidade com muro. Porque ela, não tem como ninguém tirar você do sério, porque você já se antecipa. Você se antecipa. Antes de alguém dizer que você é magro, gordo, feio, bonito, baixo, alto, você mesmo diz. Você tira o poder da pessoa. Você tirou o poder de alguém tirar onda de você porque você tirou. Você entende como é? Por que eu citei esse exemplo do Moção? Porque as pessoas ali eram vulneráveis. Vulneráveis. Pessoas normais, muitas vezes empresários. Como é que você deixa um nome, um apelido? Destruir você. Tirar você. Já pensou? E ele disse que acontecia isso. Eu lembro que ele falava que acontecia dele ligar e dizer, e a pessoa, sim, e daí? Não ia ter a piada. Era a pia mesmo essas. Não tinha. Aí ele disse, só existe a piada porque tem quem se ofenda. Se você não se ofende com a piada, aí é onde entra a questão da inteligência. Ninguém gosta de apelido. Mas é a questão de você usar de inteligência. Você quer matar uma situação? Então se antecipa ao inimigo, isso é estratégia. Por exemplo, quando você tira onda, as mulheres, por exemplo, quando você tira onda do seu peso, do seu cabelo, de um defeito que você tem, ninguém vai tirar mais. Se você pega aquilo ali como uma ofensa, esse menino, ele transformou um bullying num negócio de sucesso. Isso é genial. Quando você tem autocontrole e inteligência, porque essa questão tem a ver com autocontrole, é também uma questão de inteligência, né? Porque o Espírito Santo em nós, ele produz essa sabedoria, essa inteligência, o domínio próprio é fruto do Espírito. Você usa a seu favor aquilo que o inimigo está usando como arma para te atingir. Uma pessoa vulnerável, uma pessoa que se deixa levar, uma pessoa que se deixa atingir por um apelido, por uma frase. Você é uma cidade sem muros. Né? E a grande lição que a gente vê é que todos nós precisamos de muros de proteção. Nós precisamos proteger os nossos sentimentos, nossas emoções. As pessoas não podem, me atingiu no meu ponto fraco. Tem o ponto fraco, fortaleça ele. Onde é que está vulnerável? É aí que se trabalha. A Mari é atleta. O atleta é muito interessante porque se ele tem uma lesão num determinado lugar, se ele tem um problema num determinado local do corpo dele, o que é que ele vai fazer? Ele vai ignorar aquilo? Não. Ele vai trabalhar para melhorar aquela situação. Eu sou um jogador de futebol, eu chuto muito bem com a perna direita, com a esquerda eu sou um lixo. O que é que ele faz? Ele vai ficar chutando com a direita? No treino dele, ele vai só chutar com a esquerda, porque o que eu sou bom, eu não preciso treinar. O problema nosso na vida é que a gente, eu sou muito bom nisso e foca só nisso. E esquece de ver, eu sou ruim nisso aqui, então vamos resolver esse problema? A gente vê muito isso na luta, né? Às vezes o cara vai para uma luta e aí o lutador atingiu eu já vi acontecer, o cara atinge aqui, aí quebra uma costela. Pronto, o cara já dá o sinal que quebrou. Onde é que o bonitão do outro lado vai? Porque ele é crente, ele é um servo de Deus. Né? E eu não vou agredir meu inimigo. O quê? Acaba de... Eita, foi o joelho? Vai ser no joelho. Agora, tome. Onde é? Na costela? Pois vai ser lindo aí o próximo. Tome. Por quê? Porque o seu inimigo ele vai te atacar na sua vulnerabilidade. Por onde o inimigo vai entrar? Pela brecha do muro. E a Bíblia diz o quê? Que Satanás está ao nosso derredor. Procurando uma porta aberta. Não. Procurando uma brechinha que ele possa entrar.
Então a gente precisa entender que assim como Jerusalém reconstruiu os muros para ter proteção, a gente também precisa, todos os dias, reconstruir esses muros de autocontrole, para que as pessoas não nos atinjam nesses pontos que todos nós temos, viu, gente? Todos nós temos, mas nós temos que fortalecer. Uma coisa que eu sempre digo, naquilo que você é fraco, nunca você vai ser maravilhoso como você é forte em determinadas áreas. Por exemplo, você é muito bom numa área. Por mais que você trabalhe a sua fraqueza, jamais você vai ser tão maravilhoso quanto aquilo que você nasceu para fazer. Mas você pode melhorar aqui e trazer pelo menos para um patamar equilibrado.